Remorso. O que é o remorso? O remorso, ele é um sentimento, né, em que a gente carrega, em que muitas vezes atrapalha a nossa vida, nos paralisa, nos incomoda, nos distrai, nos tira do foco. E ele tem muito a ver com coisas que a gente fez e que não deveria ter feito, ou coisas que a gente não fez, mas que deveria ter feito. E a gente pode classificar o remorso, na sua grande maioria, em 4 tipos. A maior parte dos remorsos que a gente tem na nossa vida, eles estão em um desses 4 tipos que eu vou falar aqui para você. Tá? E como que a gente tem que se comportar diante de um remorso. O primeiro tipo é o remorso de fundo, que é aquele remorso que eu deveria ter feito, mas não fiz. Então esse é o chamado remorso de fundo. Então, por exemplo, se hoje você tem 20, 30 anos e você sabe que você deve cuidar da sua saúde, e se você for negligente com a sua saúde, quando você tiver seus 40 com 50, você vai pagar o preço daquilo que você deveria ter feito e você não fez. Esse é o remorso de fundo. Ou então, se você está agora nos seus 20 anos e você está tendo acesso a conhecimentos sobre finanças, em que você deve aprender a gastar menos do que você ganha. E se você não fizer nada em relação a isso, se você gastar tudo que você ganha, se você não poupar, né? Se você não souber investir, quando você tiver lá seus 40, seus 50 anos, você vai pagar um preço por isso. Esse é chamado remorso de fundo. Eu deveria ter feito, mas não fiz. A gente tem um outro tipo de remorso, que é o remorso da coragem, que está relacionado a gente assumir riscos. Então, você teve ali a oportunidade de, por exemplo, mudar de emprego, mas você não mudou porque o risco era muito grande e você não quis correr esse risco. E agora você está no emprego e você não está feliz com o que você está vendo, houve mudanças na liderança da empresa, ou o que seja, gente, e você não está feliz. Então eu acho que eu deveria ter trocado de emprego e não troquei. Você está vivendo o remorso da coragem. O terceiro remorso, ele diz respeito ao remorso da ligação, tá? Que diz respeito a relacionamentos. Então, você deveria ter você se afastou de uma pessoa, né? Vocês se afastaram, seja um amigo, seja um familiar, e você acaba lá no futuro falando assim, nossa, eu deveria ter me reaproximado daquela pessoa, eu deveria ter tomado a iniciativa e não tomei. Então você pode ter perdido algo de valioso, de não ter esse relacionamento de novo. E às vezes vocês se afastam por N motivos, né? Às vezes não é briga que aconteceu entre vocês, é um afastamento do tempo, das circunstâncias, dos momentos, mas vocês não fazem nada para retomar aquela amizade. Você pode estar vivendo o remorso da ligação, que diz respeito ao relacionamento. E o último remorso é o remorso moral, que é fazer aquilo que é certo. Eu deveria ter feito algo que era correto e eu agi incorretamente. Então, eu me coloquei diante de uma posição, de uma decisão, em que eu sabia que aquela decisão era uma decisão desonesta, era uma decisão desleal, injusta, mas eu fui adiante. Por causa das circunstâncias, por causa da pressão, e agora eu vou pagar o preço, a minha consciência vai pagar o preço por ter tomado essa decisão que era errada, né? Então, é o remorso moral. Então, são esses 4 tipos de remorso. E aí, como que a gente lida com esse remorso, né? Porque o remorso é alguma coisa que a gente deveria ter feito, mas não fez. Ou não fez, mas deveria ter feito. Gente, a gente tem que entender que a gente é humano, que a gente erra. A gente não sabe o futuro. Quando a gente toma uma decisão, a gente não tem certeza dos resultados que essa decisão vai trazer. Claro que tem algumas decisões que dão sinais, que dão indícios, né? Se você está indo por uma decisão que você sabe, que você está indo uma decisão contra a moral, você sabe o resultado disso lá na frente. Mas tem decisões que a gente não sabe qual é o resultado. E não tem ninguém no planeta Terra que conheça o futuro, a não ser o nosso Deus. Então não dá para a gente ter certeza do que vai acontecer, dos resultados que a gente vai colher. A gente pode ter sinais, a gente pode ter indícios, indicações, mas certeza não. Então o que a gente tem que aprender, né?
com remorso? A gente tem que tirar lições daquilo que a gente está sentindo de remorso. Então, aprenda com o remorso e bola para frente, porque a sua vida pode ficar melhor. Como assim, Henry? Sim, se hoje você está vivendo um remorso, que pode estar um desses 4 tipos que eu falei aqui, isso pode estar sinalizando para você que quando algo parecido aparecer lá na frente, você vai saber então o que fazer para que dê certo, para que você tome a decisão que vai te deixar alegre, que vai te deixar feliz, que vai te deixar contente. Então, o remorso ele pode estar nos preparando para uma vida melhor, se a gente souber trabalhar ele, se a gente souber lidar com ele. Então, a pergunta que eu tenho que fazer quando eu vivo um remorso é: do que eu farei na próxima vez? A próxima vez que eu me deparar com uma situação parecida do que a que eu vivi e que estou vivendo esse remorso aqui, que está aqui me martirizando, o que eu vou fazer? Se você fez a sua lição aprendida, você vai saber o que fazer. E tem um outro exercício que também é muito interessante, que a gente pode fazer que também nos ajuda. Se coloque daqui 2, 3, 5 anos à frente. E tanto nesses 5, 10, 4, 3 anos à frente, você se pergunta: que decisão que eu quero que você aí no presente tome que vai me deixar feliz agora, aqui no futuro? Então, você faz uma projeção de você no futuro, olhando para a decisão que você está tomando aqui agora, mas pensando em que decisão que eu tenho que tomar para que eu fique alegre no futuro e não triste. Então, é um exercício que também pode nos ajudar, né, a gente evitar o remorso, a evitar decisões que nos levam ao remorso. Então é isso que eu quero deixar aqui de recomendação, que a gente avalie os nossos remorsos por esse prisma e que a gente não se martirize, aprenda com ele e bola para frente, porque com certeza esse remorso vai te proporcionar uma vida melhor no futuro.